Bom, boa noite a todos. Esse é mais um evento da Rede ProRio. Nós vamos falar hoje sobre o Porto do Açu, né? Então, gostaria de agradecer a presença da professora Flávia Nico, do professor Evilmar, do professor Frederic Monnier e do professor Carlos Brandão no evento. A motivação desse evento veio devido, né, ao livro que foi recentemente publicado e organizado pela professora Rosélia Piquet. Então, nós vamos discutir hoje um dos capítulos do livro, né, que é o capítulo que trata do Porto do Açu, né? Antes disso, o professor Carlos Brandão vai fazer uma rápida explanação sobre o livro, comentários, né, para a gente poder contextualizar, então, depois o debate. Tá? Então, passo a palavra, então, para a mediadora da reunião, a professora Flávia Nico, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, professora Renata, professor Frederic, professor Carlos, professor Vimar. Sejam todos bem-vindos a essa mesa. A gente vai ter aqui um momento de rica discussão em relação a um tema tão relevante para a gente, que é as grandes infraestruturas portuárias e como que elas desenvolvem ou não desenvolvem economicamente as regiões, e aí especificamente o caso do Porto do Açu. Eu vou apresentar os professores aqui presentes, a todos que estão assistindo esse webinar. Vou começar pelo nosso primeiro professor a falar, que é o professor Carlos Brandão. Como a professora Renata já disse, ele vai fazer a apresentação do livro. O professor Carlos Antônio Brandão, ele é doutor, livre-docente e professor titular pelo Instituto de Economia da Unicamp, pós-doutor em Geografia pela Universidade British Columbia e pós-doutor em Ciências Sociais pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Ele é atualmente professor titular em Planejamento Urbano e Regional da UFRJ e coordenador do site Intérpretes do Brasil e também o site pessoal dele, Carlos Brandão. Após a fala do professor Carlos Brandão, nós vamos ter, então, os nossos dois convidados, que têm 2 capítulos publicados no livro da professora Rosélia Piquet, ambos estão discutindo o Porto do Açu. Um deles é o professor Elvimar Rangel, que atua no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, e é doutor em Planejamento Regional e Gestão da Cidade, e mestre em Planejamento Regional e Gestão da Cidade pela UCAM. Ele pesquisa sobre planejamento urbano e regional, com estudos sobre o Porto do Açu e os impactos econômicos no emprego formal nos municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana. O outro professor convidado é Frederic Monnier. Frederic é um antigo amigo meu, foi meu co-orientador no doutorado, né, professor? Ele é geógrafo, com doutorado em Geografia pela Universidade de Paris-3. É professor do Departamento de Geografia e Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ. Atuou como professor visitante da Escola Doutoral em Geografia, Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique. Coordena o grupo de estudos e pesquisa Espaços e Sociedades na África Subsaariana, o GeoAfrica, e é editor do Boletim GeoAfrica. Professor Monnier pesquisa sobre sistemas regionais de crise e conflitos na África subsaariana, recursos, atores e espaços do desenvolvimento na África subsaariana e também sobre transporte marítimo, portos e cidades portuárias. Professores, vocês têm o professor Carlos Brandão, vai fazer a apresentação do livro, então a gente segue para a apresentação dos professores, que terão meia hora para suas apresentações. Muito obrigado, boa noite a todas e todos. Queria agradecer muito a oportunidade. Vou falar um minutinho aqui do livro Norte Fluminense, uma região petrodependente, organizado pela professora Rosélia Piquet. No último evento aqui da rede ProRio, no YouTube, na última sexta-feira, dia 5, nós tivemos o lançamento da revista Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, onde nós discutimos rapidamente este livro. Então, eu queria convidar todas e todos para a leitura deste livro, que eu considero muito relevante para se pensar
né, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, principalmente a região norte fluminense, e, ao mesmo tempo, falar que este livro é como se fosse um sexto livro de uma coletânea de livros que a professora Rosélia Piquet coordenou nos últimos 20 anos. Né? Eu gostaria de falar sobre a professora Rosélia Piquet, nossa mestra da área dos estudos, né, do desenvolvimento, dos estudos regionais e urbanos. A professora Rosélia tem mais de 50 anos de vida acadêmica, muito profícua, né, sendo 25 anos na UFRJ e depois mais de 20 anos na Universidade Cândido Mendes. A história da professora Rosélia Piquet se confunde com a própria área do chamado planejamento urbano e regional, é assim que nós falamos na área da CAPES, né? E uma liderança intelectual que sempre também cumpriu esse papel importantíssimo, né, de gestão, foi decana do CCJE, foi coordenadora do mestrado, criadora do mestrado na UCAM e do doutorado, o primeiro doutorado profissional do Brasil na nossa área. É uma liderança intelectual inconteste, que tem um grande compromisso social e de justiça, né, na discussão do desenvolvimento das regiões, e tem uma capacidade enorme de reunir gente interessante em torno de si, como os pesquisadores, né, dois estão aqui, né, os professores Elvilmar e o professor Munier, que vão discutir hoje o Porto do Açu. São 2 capítulos deste livro, ele tem outros 5 capítulos, e a Rosélia sempre teve esse papel muito importante de articular grandes. Eu diria que na nossa área, eu gosto muito de usar essa expressão, ela é pioneira e uma das pessoas que conseguem fazer essa articulação regiões e cidades, né? Porque na nossa área a gente tem muito especialista, ora no regional, ora no urbano, então poucas pessoas como a Rosélia articula essas questões. E a capacidade da professora nesses 50 anos, é só olhar o látis dela, né, de como ela, seguindo essa discussão, vamos dizer assim, do que nós chamamos na nossa área de produção social do espaço, a discussão regional e outras questões, ela foi renovando os seus projetos de pesquisa, né, e hoje, e mais e é uma grande especialista na temática do petróleo, de Porto. Eu vou falar um minutinho da trajetória dela, das temáticas de pesquisa dela. Ela é pioneira também na discussão de grandes projetos de investimento. Então, a discussão que nós vamos ter hoje aqui, muito importante, sobre o papel do Porto, não deixa de ser essa origem da Rosélia na discussão dos papéis dos grandes projetos, né? Ela foi uma pessoa, por exemplo, que estudou Carajás, estudou, tem um livro que se chama Cidade Empresa, para estudar o papel dessas cidades. É uma grande autora sobre a industrialização regional brasileira, sobre as estruturas ocupacionais. É uma pesquisadora que sempre olhou o mercado de trabalho. Eu gosto de dizer para os nossos alunos que quem é da área de regional e olha o mercado de trabalho costuma errar menos. A professora sempre teve uma grande orientadora. Estou olhando aqui para o Vilmar, por exemplo, eu sei que ela cobra lá, olha o mercado de trabalho, olha os impostos, né? Essa coisa muito interessante que eu recomendo também, que é a própria tese que ela orientou do Vilmar, né? Que vai discutir aqui hoje o Porto. Então, eu diria também, eu ia fazer uma brincadeira, além de tudo, ela é uma ótima criadora de títulos, né? Que mostram muito o debate de hoje, o debate sobre o Rio de Janeiro e sobre o Norte Fluminense. Então, vejam os títulos, por exemplo, Mar de Riqueza, Terra de Contrastes, que é justamente o balanço que nós precisamos fazer sobre o Norte Fluminense, né? Um outro título de outro livro é O Desafio da Abundância. Então, a grande pergunta que fica sempre o que o Norte Fluminense fez com toda, né, os recursos
como que, se ele conseguiu internalizar ou não. Hoje, uma parte nós vamos discutir aqui, né? Acho que vai ser discutido nessa mesa essa questão através do Porto. Então, a professora cumpre um papel central, vamos dizer assim. Na última atividade aqui da Rede ProRio, eu usei essa expressão, né? Depois da região metropolitana, que é muito estudada, porque tem várias universidades na região metropolitana, muitos pesquisadores, as teses e dissertações muito aqui da região metropolitana, certamente o Norte Fluminense é hoje a região mais conhecida, e eu diria que em grande parte graças à liderança de pesquisa da professora e das pessoas que ela conseguiu juntar ao longo de todos esses anos, e do próprio curso, né, de campus, que é um curso que tem essa relação muito interessante de ter vários alunos que são funcionários públicos, gestores públicos, e que trabalham na própria área do desenvolvimento regional da região. Então, eu acho que eu estou encerrando. Eu queria muito não só convidar, né, a leitura desse livro, nos seus 7 capítulos, que vai trabalhar toda a questão fundamental sobre rendas petrolíferas e finanças públicas, a questão de repartição do royalties, a discussão do Porto de Açúcar, objetivo aqui de hoje, né, e um balanço da reconfiguração dos espaços urbanos regionais que foi realizado neste livro. Eu diria que esse livro é o auge, então, de um conjunto de trabalhos dos últimos 20 anos para pensar o Norte Fluminense. Ele vai cumprir, com certeza, um papel fundamental, não só na academia, né, mas também junto a gestores públicos, e para pensar nesse momento fundamental, né, um momento eleitoral, um momento de debate sobre o Estado do Rio de Janeiro, um livro fundamental para o debate sobre o futuro dessa região e os problemas que o Estado do Rio de Janeiro tem. E eu diria também é um livro que traz relevante papel para pensar royalties, especialização, dependência de recursos naturais, e também o papel dos portos no desenvolvimento regional. Nesse sentido, é um livro fundamental para o debate brasileiro, não só o debate fluminense. Então, isso tudo só seria possível graças à liderança e o trabalho incansável da querida professora Rosélia. Como eu disse, é uma grande mestra da nossa área para pensar as regiões brasileiras, as cidades brasileiras. Então, temos que agradecer muito a Rosélia por tudo isso. Muito obrigado. Vai vendo o que está sendo escrito lá. Tá bom, estou vendo. A gente tentando participar. Sim, mas eu não recebi pedido de entrada ainda. Renata. Está vendo? Lógico que está havendo perturbação. Está havendo problema mesmo na transmissão, então, né, no próprio Zoom, porque normalmente, quando a pessoa tenta entrar, eu tenho que admitir, mas eu não recebi nenhum pedido de admissão ainda. Parece que ninguém está tentando entrar. Sem fazer nada. Sem fazer nada, Renata. Sinto muito, mas... Deixa para lá. Ela também está com dificuldade. Eles estão com dificuldade entre eles. O Brandão voltou? Voltou. O Zoom está... Renata, nós estamos ouvindo a professora Rosélia, né? Sim. Não estamos vendo, mas estamos ouvindo. Sim. Ouvindo. Estamos ouvindo a professora Rosélia, sim. Não estamos conseguindo ver a sua imagem. É mesmo? Eu não sei como fazer, então. Nós estamos sem imagem. Tá sem? Câmera, mãe.
Então, olha, a câmera deu defeito. Ah, entendi. Então, eu vou ficar sem imagem, mas eu estou aqui acompanhando. Estava até nervosa, porque vocês falavam que estavam esperando por mim, e eu estou aqui já junto com você, Renato. Você entrou, eu também estava aqui, certo? Tá certo. Desculpas aí por esse contratempo e agradeço muito já de antemão a você, ao Monier, ao Brandão e também a todos, a Monier, Vilmar, a professora que foi convidada para ser debatedora. Muito obrigada e desculpa esse contratempo, mas eu estou aqui torcendo para que seja um sucesso o debate. Não, vai ser. A gente, infelizmente, teve esse problema na transmissão, mas eu estou gravando, né? E depois nós vamos colocar, disponibilizar isso no canal YouTube da rede, Tá. para a gente não perder o registro, tá? E aí, quem quiser, né, se vocês quiserem divulgar o link do Zoom, aí pode divulgar que a gente, para alunos, né, seus pesquisadores quiserem assistir, pode divulgar que eu admito a entrada, mas infelizmente nós estamos com problemas técnicos mesmo, é a primeira vez que isso acontece, eu uso o Zoom há mais de 2 anos, nunca tinha acontecido antes, né? Então, agora, queria, então, devolver a palavra para a professora Flávia. Obrigada, professora Renata, obrigada, professor Carlos. Eu imagino, Rosélia, sua angústia aí de estar escutando o professor Carlos falando tantas palavras bonitas a seu respeito e querendo se manifestar, né? Fiquei muito curiosa para conhecê-la, já estou aqui com seu livro e com certeza vai entrar aqui na minha leitura. Bom, professor, você com certeza me cativou com as falas em relação à professora Rosélia, eu fiquei muito curiosa em relação ao trabalho dela. Agora eu acho que é hora da gente compartilhar um pouco o que está dentro desse livro e aí chamar o professor Frederic Monier e o Eliomar para apresentar. Eu acho que eu vou começar com o professor Frederic Monier, pode ser? Professor Frederic, você tem meia hora para apresentar o seu trabalho, né, o seu capítulo do livro Norte Fluminense, né? Estou com o nome dele aqui, deixa eu pegar o título do seu capítulo. A inserção do Porto do Açu, São João da Barra, no Sistema Marítimo Portuário Mundial, atores, escalas e funções. Estou muito curiosa, a palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer às professoras Renatas e Rosélia pelo convite para poder participar dessa série de encontros. E aproveito também para agradecer à professora Rosélia pelo convite, né, de participar mais uma vez de uma aventura editorial que ela apresenta como a última, mas enfim, eu tenho minhas dúvidas a respeito. Em breve ela vai ressurgir com novos convites, enfim. E, bom, pessoalmente, eu me afastei um pouco da área portuária há uns 7, 8 anos atrás, me aproximei mais do continente africano, dos estudos africanos, mas eu pretendo me reaproximar da problemática portuária nesse continente, estudando um pouco as dinâmicas portuárias na África Austral. Tá? Mas hoje eu vou apresentar para vocês um PowerPoint que diz respeito queria ver se ele está disponível aqui, sim, vou compartilhar agora, que eu intitulei esse PowerPoint Mudou tudo. Portos e cidades, desafios e perspectivas. Tá? Então, a ideia é, como o professor Vilmar vai apresentar mais especificamente o caso do Açu, é de apresentar um pouco meu olhar sobre o sistema portuário e marítimo mundial antes de descer para a escala do litoral, da fachada marítima fluminense. Eu queria começar apresentando essa tabela, para tentar entender
que está acontecendo no sistema marítimo portuário mundial e que isso tem de qual é o sentido dessas mutações que a gente observa, que são inúmeras, são efeitos, são relações nos campos econômicos, o geoeconômico, o geopolítico, etc. etc. Olham aqui, isso, essa tabela apresenta o ranking dos maiores portos de containers em 1970, à esquerda, e 2018 à direita. Tá? Eu não considerei 2019, 2020, 2021, por causa dos efeitos da pandemia. Então, tem dois tipos de informação nessa tabela. A primeira é de cunho geográfico. Vocês podem observar que na coluna da esquerda, em 1970, havia somente um porto asiático no ranking dos 20 maiores portos de contêineres no mundo. É o porto de Kobe, mas eu acho que Kobe, no Japão, e que foi em grande parte destruído pelo terremoto de 1995. E olham agora para a coluna da direita, vocês podem observar que há um processo de asiatização da hierarquia portuária mundial. Hoje, a maior parte dos maiores portos de contêineres do mundo são asiáticos. O primeiro é Roterdão, na Europa, fora da Ásia, onde tem Dubai, que se caracteriza pela sua situação intermediária, depois Roterdão, Antuérpia, Los Angeles, Hamburgo e Long Beach, na Califórnia, que resiste um pouco, mas há um verdadeiro tsunami asiático sobre a hierarquia portuária. Isso se deve a um fenômeno que a gente chama de ondas da containerização. Olhem só, por exemplo, esse mapa na parte superior do slide, que mostra a primeira onda de containerização nos anos 1970. E isso mostra o quê? Mostra um mundo que é ainda muito ocidental e atlântico. Tá? E olham agora a quarta onda de containerização que acontece nos anos 2000, e vocês podem observar que há uma globalização, né, do transporte marítimo de container, da movimentação de container nos portos, e uma forte asiatização desse fenômeno. E isso aparece quando observamos um pouco os diversos elementos que estruturam o sistema marítimo portuário mundial. Entre os 10 maiores portos do mundo, 7 são chineses. Entre os 10 maiores portos de contêineres, 6 são chineses. Entre os 10 maiores armadores, um já é chinês, e observamos que Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, Japão, Hong Kong são extremamente bem colocados. Então, isso significa o quê? Significa que estamos num período de transição de um mundo centrado na modernidade ocidental e atlântico para um novo mundo mais asiático e mais pacífico. O que já foi teorizado, de certa forma, por alguns estudiosos como Giovanni Arrighi. Temos também um sistema portuário mundial que reflete perfeitamente, eu diria, a atual fase histórica do processo de globalização. Por outro lado, podemos também analisar essa evolução do sistema marítimo e portuário mundial como uma consequência do neoliberalismo e da reestruturação produtiva. Esses dois fenômenos provocaram uma mobilidade crescente dos fatores de produção, a formação de redes produtivas globais e alavancaram o dinamismo do comércio internacional. E, obviamente, isso se reflete no dinamismo desse sistema marítimo portuário mundial.
Temos também a emergência a partir dos anos 2000, de bens manufaturados. E, obviamente, isso tem um impacto sobre o tráfego de contêineres, que contém, em geral, uma grande, contém, em geral, produtos manufaturados. No entanto, a gente não pode pensar que a Europa desapareceu desse sistema marítimo portuário mundial, por uma razão bem simples, é que a geografia tem que ser considerada. No caso da Ásia, temos ilhas, temos arquipélagos, temos penínsulas, temos economias em grande parte maritimizadas e sociedades que se litoralizam, que nem na China, e isso obriga essas economias nacionais e regionais a interagir através dos espaços marítimos, o que não acontece na Europa. A Europa tem se caracterizado por um forte fenômeno de integração de seu comércio, e esse comércio é essencialmente realizado por terra. Portanto, esse domínio asiático sobre a hierarquia marítima e portuária mundial tem que ser um pouco relativizado em função desse critério. Vou passar aqui agora para tentar mostrar um segundo aspecto. Vamos rapidamente voltar para essa tabela. Olha aqui, o primeiro porto de container mundial em 1970 é Auckland, que fica no fundo da Baía de São Francisco. Na época, esse porto movimentava 300 mil containers ao ano. Agora temos o maior porto de container do mundo, que é o porto de Xangai, na China, que movimenta 42 milhões. Tá? Então, isso significa, assim, a segunda informação dessa tabela, para além da questão geográfica, da mudança de centro de gravidade do comércio internacional da Europa ou do Atlântico para o Pacífico, temos uma segunda informação relativa à magnitude desse comércio internacional realizado pelo transporte marítimo. E aqui vocês podem ver nitidamente que há um forte crescimento desde a década de 2000, no início da década de 2000, um crescimento bastante regular do movimento das cargas pelos oceanos. E isso nos leva imediatamente a uma questão que diz respeito ao planejamento regional, etc., a questão do desenvolvimento em geral. Parece que hoje estamos nesse cenário em pleno consenso do Big is Beautiful, que contrasta com o Small is Beautiful de 68. E estamos numa corrida uma verdadeira corrida ao gigantismo que se expressa, por exemplo, no campo operacional e tecnológico, pela construção, pela construção de navios porta-containers cada vez maiores. Tá? Atualmente, assim, a gente tem porta-containers fabricados na China, na Coreia, que ultrapassam 20 mil, que tem uma capacidade superior a 20 mil caixas. É absolutamente enorme. Para você ter uma ideia, os porta-containers que entram no Porto do Rio correspondem mais ou menos à geração de 1972, que transportam até 3 mil containers. Então, isso mostra a diferença de escalas. Tá? Mas essa corrida ao gigantismo, ela tem um efeito imediato e que ela alimenta a retórica das políticas estatais. Ou seja, precisamos de portos gigantes
para atrair navios gigantes. E isso é um elemento que estrutura essa retórica e as políticas estatais voltadas para os portos. Bom, no detalhe de tudo isso, mas o gigantismo também diz respeito ao universo dos armadores. Eles são um fenômeno de concentração dos tráfegos entre um número relativamente pequeno de armadores. A gente tem uma dezena que consegue hoje transportar 90% dos contêineres do mundo. Então, é um fenômeno que eu considero um pouco assustador. A gente tem mega firmas multinacionais do mar que estão dominando esse setor, essa atividade. Aqui a gente tem um cartograma, um croquis, não sei muito bem o que é. Eu não sei também muito bem como o meu colega americano, Rodrigo, conseguiu elaborar isso, mas, enfim, de qualquer jeito, isso reflete a densidade da circulação marítima como reflexo da inserção na divisão internacional do trabalho. E isso mostra que temos ainda um sistema marítimo portuário mundial que é essencialmente centrado na circulação entre Ásia Oriental e do Sudeste, Europa Ocidental e América do Norte. Tá? Antes de continuar, é bom lembrar que avalia-se que 90% do comércio internacional de mercadorias é realizado pelo transporte marítimo. E isso é um dado muito importante. Por quê? Porque o contexto atual reposiciona as cidades portuárias no jogo de xadrez da geoeconomia mundial. Tá? Hoje, o que a gente pode, como podemos tentar entrever o futuro imediato desse sistema marítimo portuário mundial? Bom, em primeiro lugar, tem algumas dinâmicas que são sistêmicas. Alguns autores apontam um fenômeno de desglobalização, tá? Que diz que seria uma consequência de um novo modelo econômico chinês que seria cada vez mais centrado na economia nacional, no território nacional, e um pouco menos voltado para a exportação de manufaturado. Temos um segundo elemento que merece ser considerado, que é a transição ecológica e energética, e a busca por uma economia de baixo carbono. Então, isso acompanhado por novas retóricas a respeito dos circuitos curtos, da necessidade de regionalizar mais as cadeias de valor para diminuir as distâncias percorridas, e, obviamente, isso teria um impacto sobre o transporte marítimo. Eu estou falando também da regionalização das cadeias produtivas. Isso é autores europeus começam a observar, olhar em direção da Europa central e oriental, e a enxergar essas regiões onde o custo da mão de obra é relativamente barato e as economias, as bases produtivas são cada vez mais competitivas, como uma nova fronteira para os investimentos das firmas europeias. Temos também algumas dinâmicas conjunturais que temos que considerar, que podem afetar o sistema marítimo portuário mundial. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, algumas tensões geopolíticas em diversas regiões do mundo. A gente viu como a invasão da Ucrânia perturbou os circuitos de exportação de cereais, por exemplo, a crise dos emergentes, ou mesmo a pandemia de coronavírus, Covid-19. Então, agora a gente vai passar para o sistema portuário brasileiro e vamos fazer algumas observações gerais a respeito desse sistema
portuário brasileiro, que passou por uma mutação profunda a partir dos anos 1990. E essa mutação é contemporânea desse processo dito, chamado de inserção competitiva do Brasil na globalização, e que se caracterizou, em particular, pela adoção do receituário neoliberal pelos governos que se sucederam a partir de Bolsonaro, né, e FHC, etc., etc. A partir daí, no campo portuário, a gente começa a se deparar com uma retórica, que é a retórica do custo Brasil, que penaliza o desenvolvimento do país, a competitividade de seu comércio externo e, obviamente, imediatamente, a gente busca aumentar a competitividade das portas de entrada dos fluxos do comércio internacional, mas isso se aplica também às portas de entrada dos turistas internacionais, etc., aparece nitidamente, por exemplo, no plano estratégico do Rio de Janeiro de 1992. E para aumentar a competitividade dessas portas de entrada, a gente aposta na fluidez. O Milton Santos falava muito desse imperativo da fluidez. Então, tem uma fluidez institucional. A gente vai transformar o quadro institucional do sistema portuário. Tem uma fluidez também funcional através de inovações tecnológicas e uma fluidez que é mais de cunho gerencial. Então, a gente tem fluidez, um tripé, fluidez, diminuição dos custos e aumento da capacidade física dos portos, que constituem as prioridades das autoridades num contexto caracterizado por um forte aumento dos volumes de mercadorias que transitam pelos portos brasileiros. Só que há o que eu considero um problema, que vai aparecer na hierarquia portuária. Observamos que essa tabela mostra a participação de diversos setores econômicos nas exportações brasileiras desde 1970. E a gente pode observar que essa pauta essa agenda do comércio exterior brasileiro é cada vez mais dominado pela necessidade de exportar commodities, produtos agrícolas. Tá? E vocês podem observar que, com exceção dos produtos da Embraer, a pauta é amplamente dominada por esses produtos. Eu tirei uma foto para o dia durante uma reportagem do jornal da Globo News, e que mostra, num período um pouco mais restrito, entre 2001 e 2021, que há esse processo que a gente costuma chamar de desindustrialização e que se traduz por uma forte diminuição do conteúdo tecnológico de nossas exportações e em consequência disso, uma hierarquia portuária que é cada vez mais dominada pela movimentação de commodities. Aqui vocês têm os dados de 2019, e temos 62% das exportações, da movimentação de carga nos portos brasileiros que correspondem a granéis sólidos, em particular petróleo e derivados. Tá? Depois são granéis líquidos e gasosos, carga containerizada e carga geral. Os containers representam relativamente pouco. E quando a gente desmembra, podemos observar que minério de ferro, soja e resíduo, milho, petróleo e derivado, assim, ocupam um lugar de destaque nessa movimentação portuária. Agora, quando a gente considera as exportações em valor, o que a gente não faz o suficiente quando estudamos
o movimento dos portos, a gente sempre privilegia as quantidades movimentadas e raramente os valores. A gente não tem noção, por exemplo, que 25%, 27% do valor das exportações transita pelo Porto de Santos. Assim, mostra assim, que o Santos é realmente o nosso grande, o maior porto de todos em valor. Mas aqui vocês podem observar que soja e minério ocupam um lugar de destaque nas exportações consideradas em toneladas, são relativamente marginais quando se trata do valor exportado. Aqui a gente tem a hierarquia portuária. Eu não estou vendo, infelizmente, a data, mas deve ser 2019, e novamente vocês podem observar que são os grandes portos exportadores de commodities que ocupam, né, os lugares de destaque nessa hierarquia portuária. Em vermelho, eu reportei os portos fluminenses, a Angra dos Reis, Itaguaí, e já muito bem colocado alguns terminais do complexo do Açu, que exportam em particular minério de ferro e petróleo. Então, o que a gente, obviamente, isso é óbvio para todo mundo, mas esse dinamismo dos terminais portuários de commodities é relacionado ao dinamismo da agricultura capitalista, ao crescimento do setor da mineração e das exportações e importações de petróleo. Então, isso explica a força crescente dos atores que dominam esses setores produtivos, esses circuitos comerciais. A gente tem o universo portuário e logístico em geral é cada vez mais dominado por essas corporações, essas trading, que são atores centrais do processo de reestruturação do território brasileiro. E para terminar, eu vou tentar, eu não estou vendo o chat, então eu não sei de quanto tempo disponho ainda, mas eu vou tentar falar um pouco das políticas portuárias no Brasil e no Rio de Janeiro e trabalhando em particular a ideia da modernização dos portos como uma retórica. E parece que desde 1990 até o Porto do Açu, e mais recentemente, a retórica da modernização, ou seja, virou um paradigma dominante, o único das políticas estatais. E a gente tem um verdadeiro tripé, que é progresso, desenvolvimento, modernização, que parece absolutamente insuperável. E o tripé que orienta as políticas econômicas, o planejamento territoriais, os investimentos em infraestruturas e em redes técnicas, e que é assumido tanto pelo poder estatal quanto pelas grandes corporações. E tudo isso é relacionado a um ideário positivista e tecnicista da retórica modernizadora. A gente estamos nos deparando como um verdadeiro processo civilizatório. Parece que passamos do atraso ao progresso, segundo um modelo que é muito linear. Tá? E nesse contexto, a modernização é a transição de um presente cuja negatividade é exacerbada. Então, a gente fala o tempo todo de gargalos, de degradação, do custo Brasil, apagão logístico, etc., para legitimar antecipadamente, eu diria, eventuais impactos negativos do processo modernizador. Tá? E também nessa perspectiva, observamos que os indicadores econômicos tradicionais, como o PIB, volume de cargas, geração de empregos formais, etc., são convocados para medir o sucesso futuro das políticas estatais e dos investimentos. Aqui, eu não estou enxergando, infelizmente, eu não sei como tirar essa barra de cima ali, eu não estou vendo o meu
PowerPoint, mas, enfim, o que a gente observa é que há uma sedução que se perpetua, em relação a esse tripé, mas dentro de um contexto caracterizado por uma multiplicação dos conflitos territoriais, e isso é um fenômeno universal. A gente observa no mundo inteiro uma contestação dos grandes projetos infraestruturais. Tá? E observamos também, eu passo para a última linha, que os corredores, os hub port e os terminais mineradores são, no Brasil, os objetos prediletos da retórica modernizadora. Tá? A gente viu, nos anos 90, havia um verdadeiro delírio em relação à figura do hub port. Todo mundo estava querendo seu hub para legitimar grandes investimentos e, finalmente, não temos nenhum hub port no Brasil, porque simplesmente não temos escala de carga para isso, nem situação geográfica para isso. Mas o que eu queria falar, então, é que a retórica da modernização e da modernização do velho paradigma, eu diria, a gente moderniza o velho que já existe, ela é hegemônica e ela é quase intocável, apesar dos benefícios muito limitados para as sociedades. Por quê? Porque há uma primazia das políticas ortodoxas, há muito pouca inovação no campo do desenvolvimento regional, da política de transporte, etc. A fé na crença, a fé ou a crença na modernização e a potência desse mito, que já foi ressaltado por um pesquisador suíço, se não me engano, chamado Gilbert Rist, que fez um livro maravilhoso sobre o desenvolvimento, que ele trabalha o desenvolvimento na perspectiva de uma crença. E o peso de atores que são cada vez mais influentes, os amadores, operadores, lobbies agrícolas, industriais, etc., etc. Então, esses fatores que explicam a natureza, o direcionamento setorial, funcional e social dos investimentos. E eu queria rapidamente, assim, ter 2, 3 minutos para falar da fachada marítima fluminense, que para mim é uma das melhores ilustrações que temos da hegemonia do paradigma da modernização, das portas de entrada, dos fluxos da globalização, da sedução exercida pelo grande empreendimento, dos efeitos nocivos do neo-extrativismo sobre a malha circulatória e o espaço. A gente teve o porto de Itaguaí, a retórica era de um porto, um projeto portador de um futuro mega hub. O Lessa falava do principal porto de entrada do Atlântico Sul. Enfim, a gente tem um conjunto de atores, o Eliseu Batista da Silva, Carlos Lessa, Firjão, etc., todos destacavam os efeitos virtuosos desse porto de Sepetiba, hoje de Itaguaí, sobre o oeste metropolitano e sobre a economia nacional. E hoje, quando a gente olha para essa área, o que a gente observa é que esse porto, na verdade, não é um hub, ele foi integrado às cadeias de transporte de firmas da velha indústria, a um processo de degradação ambiental acelerado, conflitos violentos para o uso do solo, que envolvem milícias, inclusive, uma degradação do quadro sociopolítico dessa região, uma marginalização das atividades pretéritas, um baixo nível de IDH e nenhuma dinâmica final de desenvolvimento regional, apesar dos investimentos realizados. Tá? No Açu foi exatamente a mesma coisa, porto mais moderno do mundo, maior complexo portuário industrial da América do Sul, a gente tem uma aliança de atores envolvendo o Eike Batista, é óbvio, o que alguns chamam de Estado PMDB do Rio de Janeiro, Lula, Dilma, Coutinho, etc., e, novamente, a gente
enfatiza os efeitos virtuosos sobre o desenvolvimento do norte fluminense, com toda uma retórica que foi muito bem analisada por uma doutoranda da professora Rosélia, mas, infelizmente, eu esqueci o nome dela, mas, enfim, ela fez uma pesquisa na imprensa local que mostra muito bem isso. E a realidade é outra, a realidade de uma instabilidade comercial e institucional, marcada pela falência do grupo Eike Batista, a redefinição do perfil comercial e funcional, um crescimento da atividade portuária, mas, por outro lado, um domínio territorial que abrange, se não me engano, 40%, não sei, enfim, talvez de filmar possa confirmar, da superfície do município de São João da Barra, uma influência sociopolítica, né, sobre os circuitos decisional da política em São João da Barra, uma forte degradação ambiental, um sacrifício da agricultura familiar e da pesca artesanal e uma multiplicação dos conflitos territoriais. Bem, então, eu acho que vou terminar com isso, em conclusão, né, as políticas e os projetos estatais fluminenses, eles sempre foram legitimados pela retórica dos impactos estruturadores, pelo caráter natural e universal do processo de modernização e pela governança da engenharia do consenso. Isso é um termo cunhado pela professora Fernanda Sanches, da UF, na sua maravilhosa tese sobre o modelo de Curitiba. A gente tem a vigência ainda de um planejamento de tipo descendente, a prioridade ao transporte, em detrimento da logística, impactos ambientais e uma guerra de narrativa entre desenvolvimento versus meio ambiente, e, afinal, assim, a gente não questiona quando nos deparamos com esses grandes projetos, não questionamos o suficiente quem elabora as políticas estatais, por quê e para quem. Muito obrigado pela atenção e espero não ter ultrapassado muito o tempo que me foi gentilmente cedido para falar desse tema. Obrigada, Frederico, muito obrigada. Na verdade, ultrapassou só 4 minutos, né? Mas o tema é tão gostoso que vale a pena. Muito interessante. Então, eu tenho uma série de questões para conversar com você. Eu não sei se vocês preferem fazer um debate aos poucos. Eu acho que, de repente, seria melhor a gente já chamar a fala do professor Vilmar e depois a gente faz os comentários juntos, né? Acho que ficaria mais dinâmico, pode ser, né, professora Renata? Pode ser. Então, tá, professor Vilmar, vou passar a palavra para o senhor para fazer sua apresentação e depois a gente volta. Olá, boa noite a todos e todas. Quero agradecer à professora Renata pelo convite, participar dessa webinar promovido pela rede ProRio, né? Agradecer à professora Flávia e ao professor Brandão pelas palavras. Professora Rosélia, né, a gente já foi dito tudo, mas tem um sentimento de agradecimento muito grande a ela. Ela foi minha orientadora do doutorado, e o Monnier, foi esse meu grande incentivador, né? E eu quero iniciar falando assim, acho que o Monnier falou tudo, sobrou pouca coisa para me falar, mas no que diz respeito a do Porto Açu e ao município onde ele está sediado, que é o município de São João da Barra, há um aspecto histórico importante que demarca um pouco as questões que envolvem a política atual e as relações atuais do Porto com a cidade. A cidade de São João da Barra foi uma importante cidade portuária nos séculos XVIII e XIX. Possuía um porto que tinha uma movimentação fantástica e atendia grande parte à produção da região, fornecendo alimentos de todos os tipos para o Rio de Janeiro, Salvador e para os portos, né, do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Então, possuía uma cidade
também uma importante indústria, e principalmente uma indústria naval. Tão importante que chegou a produzir as primeiras barcas que faziam a travessão entre o Porto da Cantareira e o Porto do Rio de Janeiro, a travessia da Baía da Guanabara. Mas caiu em decadência com as ferrovias e as rodovias, e isso ficou por uma cidade pequena por um longo tempo, passando por uma decadência econômica, né? Mas isso explica um forte sentimento de pertencimento que o povo são-joanense tem e as expectativas que eles têm com o Porto do Açu. Em certa parte, com as frustrações que eles também têm em relação ao Porto. E iniciando porque o Porto o Porto do Açu, né, se situa diametralmente oposta, numa posição oposta à cidade sede de São João da Barra. Está situado no município exatamente na posição completamente oposta. E isso fez com que houvesse uma mudança na dinâmica de arrumação urbana e surgiu uma nova centralidade. E essa nova centralidade compete com a cidade, né, com a cidade sede. Enfim, só quero colocar isso de início porque, de certa forma, marca um pouco os vários conflitos que hoje existem em relação ao Porto e a sua situação no município de São João da Barra. Sabemos que o Porto do Açu, como muito bem falou Monnier, ele nasceu de um projeto ambicioso do empresário Ike Batista, a partir de 2005, facilitado pela existência de um estudo que já existia desde 1999, elaborado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, e foi apresentado à Petrobras, foi apresentado a outros empresários, mas foi muito bem aceito, né, pelo então empresário Ike Batista, que fez um projeto magnífico, ampliou o projeto e de uma área, né, possui uma área imensa, né, como muito bem falou Bonnier, 130 quilômetros quadrados de área, equivalendo a quase 30% do tamanho do município. É um porto, são dois portos, na verdade, né, um porto offshore, é uma ponte de 3 quilômetros de comprimento, né, para dentro do mar. Essa ponte, ela é 50 centímetros mais larga que a ponte Rio-Niterói. Então, você vê a dimensão do projeto. E um outro porto onshore que foi escavado, né, com a draga em terra e entrou para dentro de terra cerca de 1,5 km. Então, são dois terminais. O terminal 1 é o terminal que é usado para exportação de minério de ferro e para o transbordo de petróleo, e o terminal 2, onde estão situadas algumas empresas e tem vários terminais para atender a necessidade das empresas ali instaladas, como a NOV, a Tecnip, que são fábricas de tubos para a Petrobras, tubos usados na prospecção e produção de petróleo, e as dársenas, né, que são da área de Suchoete, que servem para a logística de abastecimento das empresas petrolíferas, principalmente as plataformas de petróleo. Esse complexo, ele sofreu... Desculpa, alguma pergunta? Então, Professora Rosélia, acho que o seu áudio está aberto. Acho que é isso. Em 2013, o complexo portuário ele, foi adquirido pela empresa americana, pelo grupo americano EIG, e em 2014 foi consorciado com o Fundo Soberano de Abu Dhabi, né, o Fundo Mubadala, que detém cerca de 25% do empreendimento
enquanto o fundo RG 75%. Foram feitos investimentos realmente de grande porte ali. Eu acho que o Porto do Açu chegou àquele momento em que não tem mais volta, né? Ele tem toda uma estrutura de funcionamento e uma série de investimentos que faz com que ele se torne um porto em desenvolvimento e tende a ser um porto projetado para ser aquilo que seria um porto de quinta geração, um porto indústria. Embora as duas únicas indústrias lá instaladas, e a terceira agora em operação, é a indústria de geração de eletricidade, todas elas estão focadas exatamente na reprimarização, como muito bem falou o Monnier. A última indústria que entrou em operação foi a indústria de gás, termoelétrica, a gás, a GNA, que produz eletricidade a partir de termoelétrica, de um gás liquefeito que vem transportado do exterior em navios para que ela possa funcionar. É importante destacar que essa mudança territorial, essa mudança na centralidade e também as mudanças que acontecem ali na região de São João da Barra, e no meu estudo eu aponto os municípios em redor, Campos dos Goitacás, que é um município de maior estrutura, de melhor estrutura de atendimento à população. O município de São João da Barra é pequeno, cerca de 33 mil habitantes, Campos já tem mais de 500 mil habitantes, e o outro município que está localizado na vizinhança também, vizinha a São João da Barra, do outro lado do Rio Paraíba, é o município de São Francisco da Tabapuana. Então, eu foquei meus estudos em relação a esses 3 municípios, focando principalmente qual é o impacto que aconteceu na arrecadação dos municípios e no emprego formal desses municípios. Então, o livro, no capítulo do livro que eu trato, foca mais esse aspecto. E ele mostra que o município de São João da Barra foi bastante impactado nas arrecadações, arrecadação de ISS, ICMS, principalmente, e outras arrecadações próprias que servem de base para mostrar que houve um aumento na receita e na qualidade de vida do povo da cidade, enquanto que o município de Campos dos Goitacás e de São Francisco praticamente não teve impacto nenhum na sua arrecadação. Mostrou de outra forma também que, na verdade, Campos dos Goitacás passa por uma estagnação econômica enorme, né? É um município que, durante 14 anos, cresceu 0,3%, enquanto sua população cresceu 20%. Em relação ao emprego formal, São João da Barra cresceu muito, né? Tem bastante emprego para a sua população, embora exista uma grande insatisfação, porque são os empregos de maior qualificação, quem é atendido é a população de Campos ou populações que vêm de fora da cidade, da região. E quanto a São Francisco de Tabapuana, praticamente não sofreu nenhum impacto, nem econômico, nem no emprego formal. Perguntas que vierem a ser feitas para poder a gente aproveitar melhor o tempo, já que eu estou vendo que já estamos alongando um pouco, daqui a pouco também... Desculpa, professor, que tinha travado aqui, que eu não consegui pegar a sua última fala. Assim, eu prefiro deixar para as perguntas e apenas para encerrar, eu falo que o grande desafio é a dificuldade de integração
do porto com o local e do local com o porto. O porto possui uma escala global. Ele, né, ele se movimenta na sua parte externa, na parte da sua fora, né? Muito quem gosta do Monnier, citando o Vigaria, possui escala global nas suas atividades de exportação e importação, mas na parte de terra, na parte da sua interlândia, ele tem uma relação ainda muito limitada. E suas empresas são empresas de grande porte, em que elas não têm uma centralidade aqui, perto, né, de nós, perto do local. As poucas e grandes empresas nacionais estão, né, longe daqui, a maior parte das empresas são empresas internacionais, e o poder de decisão dessas empresas estão fora do Brasil. Então, a relação com o porto e o local é onde está o grande entrave, né, a grande reclamação de todos. É uma relação difícil, de pouco contato, embora a gente veja que os portos de Rio de Janeiro e Vitória estão estrangulados, estão com dificuldade de crescimento pela pressão que as cidades exercem, enquanto que o Porto do Açu ainda tem uma área imensa para crescer. Então, ele tem potencial de crescimento, mas tem uma dificuldade enorme na relação com o local. E aí eu encerro dessa forma, também reforçando o que Monnier falou, né, desse patrimonialismo, dessa participação dos setores estatais que fazem um adoçamento, um assodamento, na verdade, dos desejos daqueles gestores portuários, enquanto que o retorno é quase pouco perceptível, né? É quase nada perceptível. E agradecer, então, mais uma vez. Queria te agradecer, professor Vimar, por sua fala. Eu fiz algumas anotações aqui para os dois, e eu sei, o professor Frederico já me conhece há algum tempo, eu sou realmente apaixonada por essa temática, né? Eu venho de uma trajetória de 20 anos de carreira acadêmica, e desde o final do ano passado eu tenho tido uma experiência muito diferente de estar participando agora da Secretaria de Portos. E aí é muito interessante quando eu volto, assim, no momento de ter a oportunidade de discutir com os pares, né, com o pessoal da academia que faz pesquisa, que pensa política pública, e aí eu fiquei aqui pensando como que o mundo do lado de cá é muito diferente, né, porque, de fato, parar e pensar em política pública não é algo que a gente faz no dia a dia. No dia a dia, a gente fica apagando fogo e resolvendo convênios e questões bem pontuais, e aí a sensação que fica ouvindo vocês falarem aqui é que, de fato, falta, né? E eu, se não falo em nome de governo de forma alguma, em nome do Ministério, da Secretaria, mas da minha experiência pessoal e até como socióloga fazendo uma observação ativa ali na Secretaria, de como que, às vezes, o dia a dia leva o gestor que está ali, que poderia e deveria estar fazendo esse pensamento da política portuária, para uma visão mais mecanicista de tentar resolver problemas pontuais e que acaba se deixando de lado se pensar essa política pública de uma forma mais macro, mais global de fato. Mas eu tenho alguns questionamentos para vocês e que me instigaram muito a pensar, assim, eu acho que a fala seguida do professor Monnier com a fala do professor Vimar foi importante nesse sentido, que é como se a gente saísse de um pensamento mais macro, mais global, pensando em termos de fluxos, e depois a gente chegando no território e vendo o que de fato acontece ali. Então, eu tenho alguns questionamentos que eu trago a partir da fala do professor Frederico, mas que eu acredito que também possam ser trabalhados pelo professor Elvimar a partir da pesquisa que o senhor fez. Quando você fala, Frederico, em termos dessa questão dos fluxos e dos espaços, e aí você faz toda aquela evolução
do mundo, né? E aí a gente vê o mundo saindo de um continente indo para o outro, os dois ainda lá no norte, e a gente continuando aqui no sul sem ser inseridos nesse sistema mundial global, né? E aí a gente vê todo esse processo de mudança, tanto da Europa para a Ásia-Pacífico, e a gente não vê ali o Brasil e a África sendo inseridos. E, ao mesmo tempo, quando a gente vê essa transformação, não só de continente, mas você menciona a questão da containerização, e aí depois você fala do nosso retorno à reprimarização, retorno não, né? Eu acho que é uma perpetuação. O questionamento que eu fiquei me fazendo é como que a gente pode se inserir de uma forma mais ativa nesse sistema marítimo portuário internacional. E aí eu fiquei pensando o seguinte, olha, os portos são meios, né? Se a gente for pegar lá aquela função primária do porto, de gateway, de entrada e saída de mercadorias, o porto ele é só um meio. Mas, ao mesmo tempo, na hora que você traz ali um reposicionamento das cidades marítimas ou cidades portuárias dentro de uma nova geografia global, a partir da presença desses portos, a gente pensa que os portos eles podem ser mais do que meio e serem também uma estratégia de desenvolvimento ou uma vantagem, né? Vamos falar em uma vantagem competitiva, pensando em termos de cidades nesse reposicionamento no mundo. E aí a questão que eu fiquei qual que é esse papel do porto hoje? Como é que a gente pode pensar os portos, vamos pensar aqui nos portos brasileiros, como, de fato, um meio para reposicionamento do Brasil? Isso é possível? Ou, de fato, o porto ele é só ainda um meio para o trânsito de mercadorias e a gente não conseguiria se aproveitar dele para o reposicionamento desses territórios? E aí, professor Vilmar, fazendo um link com o que o senhor falou aqui, muito do seu capítulo aqui do livro, ele traz da dificuldade do porto, ou dos respondentes, identificarem pessoas na localidade que atendam às demandas da empresa, do porto como empresa, por serem empresas muito grandes. Será que esse porto ele não poderia, então, ser um gerador desse crescimento econômico local, de fomentar essas indústrias no lugar? Por que ele não traz para a localidade, então, esse papel que a gente já discutiu tanto no passado, né, Frederica, de ser um motor de desenvolvimento do território? Como fazer esse pulo dessa grande infraestrutura que está ali e só por onde entram e saem os nossos recursos naturais, e fazer desse porto que está ali, de fato, um porto que gere emprego para a localidade, que traga esse desenvolvimento para a localidade. E aí, essas seriam as minhas primeiras questões. Então, assim, só para resumir, como que a gente poderia aproveitar do porto para a gente se reposicionar nesse sistema marítimo portuário global de uma forma mais ativa, sem ser através da exportação de bens primários, ou o porto poderia ajudar nisso ou não, o porto é só um meio? E aí, pensando no porto como meio de desenvolvimento, como é que esse Porto do Açu ele poderia ser esse gatilho de desenvolvimento local? E aí, um segundo raciocínio que eu acabei desenvolvendo aqui vai em relação a uma outra fala que o professor Frederico trouxe, em relação ao peso dos atores externos. E realmente é da gente ficar muito preocupado e quando a gente pensa que a gente tem um nível de concentração de mercado gigantesco desregulamentado, né? A gente não tem nenhum Estado, nenhuma organização internacional que, de fato, se sobreponha a uma Maersk, uma MSC, que, de fato, acabam dominando o mercado, escolhendo os portos e sobredeterminando o que vai acontecer lá na ponta do território, que é onde a gente está. Então, se esses atores externos eles têm um peso tão grande de acabar chegando lá na ponta, influenciando essa ponta, e pensando que o Porto do Açu hoje,
ele está dominado por esse investimento externo, né? O fundo Mubadala, e a gente tem aí um fundo internacional muito forte. E cada vez mais esses fundos do mercado financeiro, eles têm sido obrigados a repensar uma pauta ESG, eles têm sido obrigados a se reposicionarem adotando ações de sustentabilidade, né? Então, pensando numa visão mais positiva, né? Se a gente fosse pensar nesse grande peso dos atores externos e pensando aí que Porto do Açu, ele hoje é comandado por investidores externos que estão já dentro dessa pauta ESG, dessa pauta de sustentabilidade, como é que a gente poderia pensar, então, um melhor diálogo do Porto com o território? Porque até na sua fala, professor Vilmar, nos textos aqui, o senhor fala muito do pouco contato do Porto com o território, né? E de muitos conflitos. Eu entendo que o Porto, todos os portos, pela sua grande infraestrutura, por ser um grande equipamento, a sua simples existência já criam vários tipos de conflitos, seja em termos de paisagem, seja dos impactos ambientais pela sua própria natureza, como também pela atividade que o porto desenvolve ali. Mas pensando que esse porto, aí falando especificamente do Porto do Açu, é um porto que tem uma agenda de sustentabilidade muito forte. Eles têm ganhado já vários prêmios internacionais nos mais diferentes aspectos, desde a parte de ambiental mesmo, de tartarugas, como de segurança na parte do combate ao Covid e uma série de outros projetos que eles têm. Como que essa grande empresa, que é o Porto do Açu, que é um complexo industrial, que está comandado por investidores externos, que já tem uma pauta de sustentabilidade mais amadurecida, como que eles, de repente, poderiam chamar para si esse papel de serem o motor de desenvolvimento do território? Será que isso, de fato, é possível ou não? Já pensando aí, né, mudando agora, pensando que, de fato, o Porto ele tem capacidade de fazer essa transformação no território, como é que isso poderia ser feito? E aí eu queria ouvir um pouco do senhor a partir dessa sua experiência no campo, de falar com as pessoas, de conversar com os empresários, com os moradores, né? Como é que isso poderia ser desenvolvido? E aí, para finalizar, professor Frederic, os portos, eles, de fato, eles conseguem ter essa função de mobilizarem o território? Isso é, de fato, possível dentro de toda essa lógica internacional do hub port, ou do porto vinculado a decisões que são completamente alheias do território, muitas vezes, né? É possível a gente repensar o porto dessa forma? Essas seriam questões que eu fiquei pensando. Eu não tenho resposta para nenhuma delas, tá? Posso acrescentar mais um par de perguntas? Como a gente não abriu, não teve problema com a transmissão, né? A gente não tem as perguntas do público, né? Para compartilhar. Eu queria acrescentar um par de perguntas, então, para eles responderem em bloco, pode ser? Claro. Tá. Não, eu acho que seria mais interessante a gente ver. A Flávia fez uma série de colocações, né, se a gente pudesse responder as perguntas, os questionamentos dela. Tá bom. E depois, se o Munier também concordar, porque vai juntando muita informação. Tá certo. Aí quem responde primeiro, Munier? Eu vou começar pelos aspectos mais globais e, de repente, vamos continuar assim, adotando essa tática. Eu fico com o global e você vai ficar com o local, com o Porto do Açu. Obrigado, Flávia, pelas observações, pelas perguntas. Flávia lembrou que colaboramos um pouco menos hoje, mas já colaboramos bastante. Há alguns anos atrás, produzimos um artigo que eu gosto muito para a revista Confins, em 2012, se não me engano. Bem, se levantou várias questões, uma mais global sobre o sul, que a gente chama de sul global, dentro desse sistema marítimo portuário global. Ele está sendo inserido, mesmo se alguns países são do hemisfério norte,
mas ele está sendo inserido hoje cada vez mais pela China. A China que tem estratégias de relocalização de parte de seu tecido industrial e de segmentos de algumas cadeias de valor, em particular na Ásia do Sudeste, um pouco na Ásia do Sul, e esse fenômeno é cada vez mais manifesto dentro desse verdadeiro projeto de grande alcance geográfico e que deve ser também analisado numa escala de tempo maior e de média duração, talvez longa duração, esse projeto de novas rotas da seda. E a gente vê surgir uma nova geração de portos em vários países da Ásia do Sul, da Ásia do Sudeste em particular, que se encaixam dentro desse projeto, e que mostram como algumas regiões desses países começam a se linkar a essa divisão internacional do trabalho e, consequentemente, ao sistema marítimo e portuário mundial, que garante essa participação ao comércio internacional. Sobre o continente africano, o que a gente observa é que nem em outras regiões do que a gente chamava de terceiro mundo, hoje de sul global, o comércio das commodities continua sendo o mais dinâmico. Temos vários terminais petrolíferos, em particular na Nigéria, na Angola, assim, que equivalem aos grandes portos do hemisfério sul em termos de exportação de commodities, e também, isso que é interessante na África, uma penetração crescente desses atores gigantes do sistema, que sejam operadores portuários, que nem a autoridade portuária de Dubai, ou armadores que incluem o continente africano através das filiais de suas alianças dentro dessas rotas, mas sempre como rotas secundárias. Por quê? Porque simplesmente alguns países, como a Etiópia, por exemplo, que se dotaram de um parque industrial voltado para a exportação de bens manufaturados de menor valor agregado e de baixo conteúdo tecnológico. Então, eles se exportam via mar, via o transporte marítimo. Sobre o Brasil, você pergunta como se inserir nesse sistema. E a pergunta que eu faria, será que é desejável? Porque a gente se insere cada vez mais. Eu mostrei um gráfico que evidencia o forte crescimento da atividade portuária nos últimos 20 ou 30 anos no Brasil. Então, isso significa que a gente participa cada vez mais. Só que essa participação é uma forma de contribuir para a resolução de nossos grandes problemas econômicos, problemas sociais, etc., ou, ao contrário, uma forma de agravar alguns deles. Tá? Então, é isso que me parece, assim, é isso que deveria, talvez, nortear um pouco mais as políticas públicas, que eu chamo de políticas estatais. Elas não são ainda verdadeiras políticas públicas que colocam o ser humano no centro dos projetos, dos programas. Então, eu vou parecer um pouco talvez ambicioso, assim, falando assim, mas eu identifico alguns problemas da sociedade, da economia brasileira, e assim, eu me pergunto toda vez que eu me deparo com um grande projeto de investimento, não só portuário, mas projeto econômico, etc., assim, como ele pode resolver essas questões, resolver ou participar, assim, contribuir para a resolução mesmo a longo prazo dessas questões. Para mim, tem quatro questões que são absolutamente fundamentais, que começam a ser analisadas por uma nova geração de intérpretes do Brasil, como Silvio Almeida, Jamila Ribeiro, etc., etc. Tem o racismo sistêmico, problema seríssimo, que tem impactos assim, em cadeia, assim, em vários aspectos, inclusive dentro dos espaços portuários, o patriarcalismo exacerbado. Temos
o caráter predador dos atores econômicos e que marca profundamente o território e que define as políticas estatais, e o patrimonialismo, que foi muito bem teorizado por um grande intérprete do Brasil, que era o Raimundo Faoro, que é um dos meus prediletos. Tá? Então, a partir daí, a gente pode tentar se questionar justamente assim, como os portos poderiam contribuir para amenizar alguns desses problemas, meios, fins, etc., etc. Obviamente, eu não tenho resposta, mas do ponto de vista do caráter predador da economia, o que a gente observa e que se expressa, em particular, através do neoextrativismo, que foi muito bem teorizado por alguns intelectuais sul-americanos nos anos 2000, do Uruguai, da Argentina, do Equador, um pouco menos do Brasil, mesmo se tem um grupo Poemas, que faz um trabalho bem interessante sobre essas questões. E a gente observa que, ao contrário, as políticas estatais, elas se perpetuam, os governos passam, as políticas estatais voltadas para o sistema portuário assim, não mudam, assim, e elas contribuem, eu diria, para a exacerbação desse caráter predador assim, o caráter predador de nossa economia, né? Voltada, como você falou, para a extração de produtos primários que são exportados, conforme a hierarquia portuária o ilustra, muito pouco processados o bruto. Agora, sobre o diálogo do porto com o território, bom, o Açu, eu acho que o Vilmar vai falar um pouco sobre isso, mas o Açu é interessante porque o porto em si é um porto offshore. Enfim, tem uma parte terrestre, mas é um porto offshore. Então, o que mostra assim uma relação muito frouxa, né, já com o território terrestre. Né? Ele é muito mais ligado ao mar, de certa forma. E a localização também em São João da Barra, em um lugar meio perdido, assim, é também uma localização offshore. Então, a gente poderia, talvez, analisar esse porto, seu funcionamento em termos de processo de desterritorialização. E, para terminar, sobre alguns exemplos de portos que se esforçam e conseguem, às vezes, tecer uma relação entre atividade portuária e território, a gente tem alguns exemplos, sim. A gente tem 2 exemplos na Europa, que são Antuérpia e Barcelona. Antuérpia é um gigantesco centro logístico, muito mais do que portuário. Tá? Assim, eu passei uma semana no porto de Antuérpia, em 2010, se não me engano, e fiquei muito impressionado assim, pelo volume de entreposto e pela diversidade das atividades assim, industrial, artesanais, às vezes, presente no retroporto. Em Barcelona também, que tem uma das maiores zonas logísticas da Europa, e isso a 500 metros do centro, o que contradiz completamente a ideia postulando que devemos afastar o porto da cidade. O exemplo de Barcelona mostra o contrário, Antuérpia também. No Brasil, eu diria que o porto que mais se aproxima desse modelo, assim, mas numa escala outra, óbvio, é Itajaí. Na época, a gente estudou o processo de municipalização, né? Tem um prefeito, sim, na verdade foi um governo do PT que abraçou essa causa, né, lá para municipalizar o porto, e isso contribuiu para aproximar o porto da cidade. Hoje em dia, a configuração mudou, já que se instalou um porto gigante, um terminal de container gigante na outra beira do rio, Itajaí, eu esqueci o nome, Navegante, esqueci o nome
desse terminal, mas, enfim, tem mudado um pouco a feição, né, desse modelo de Itajaí. Mas existem, sim, alguns modelos no mundo, né, que assim, são caracterizados por, ao contrário do que se faz na maioria dos casos, por uma aproximação do porto e da cidade e dentro de uma perspectiva de valorização de alguns recursos territoriais locais, valorização da situação geográfica, etc., etc. Enfim, são questões que a gente já tinha debatido juntos em várias ocasiões com a Flávia, quando tinha um pouco mais de cabelo. Obrigada, professor Frederic. Professor Elvimar? Frederico é um otimista, eu sou bem cético. Eu acho o seguinte, há um porto que a empresa apresenta, que é o Porto ESG, e aí, quando o porto foi adquirido em seu início, era uma área de uma fazenda de 18 km² e uma outra área de uma fazenda de 40 km². Então, só que essa fazenda de 40 km² ela foi impedida de ser usada pelo IBAMA por ser uma área de restinga. E aí, na época, né, essa área ficou sendo uma reserva natural. E aí o porto ganhou de presente uma área de 70 km² atrás da sua retroárea para ser o distrito industrial. Bem, essa área de 40 km², né, que é muito bem explorada nas propagandas, né, de estar lá controlando o ambiente, cuidando das tartarugas, ganhando prêmios por causa disso, é muito bonito de ver mesmo, é bacana, e as propagandas são bonitas. Mas esses 70 km² de distrito industrial nunca foi usado. E ele é mantido lá. Tiraram as famílias, né? Tiraram as pessoas, tiraram a força. Né? Uma área comprada R$2 o metro quadrado para ser alugada a R$6 o metro quadrado por mês. Foi comprado por R$2 o metro quadrado e só alugam por R$6 ao mês. O porto compete com as nossas cidades, aqui, com o nosso ambiente, né, com o local. Eles construíram um hotel de 200 quartos, né, enquanto as cidades aqui têm hotéis, têm pousadas. Então, se eles constroem um hotel lá dentro para atender a necessidade deles, eles estão tirando uma clientela que poderia estar sendo utilizando os hotéis aqui locais. Eles construíram um mini shopping lá dentro, para as pessoas fazerem as suas compras lá, sem precisar usar os shoppings da cidade. Eles têm toda uma dinâmica na tentativa de, entre aspas, aprisionar ou relativizar a relação com o local. Quando o abastecimento das plataformas de petróleo era feito pelo porto de Imbetiba, em Macaé, há ainda, né, uma série de empresas no entorno do porto de Imbetiba que atendia a necessidade dos navios, né, das embarcações que precisam de pequenos consertos, né, consertos de bomba, consertos de limpador de para-brisa, consertos de vidros, enfim, pequenos consertos. O Porto do Açu construiu uma empresa para pequenos consertos, ninguém entra lá, só a empresa deles pode fazer manutenção, pequenos serviços nos navios. E tudo que eles, né, fazem é no sentido de se fecharem para o local e terem todos os seus negócios próprios. É como se construísse um muro, né, de grande altura e grande largura, afastando a relação com o local. Agora, mais recentemente, completando a fala do Monnier, entrou no negócio uma empresa chamada SPIC,
é uma empresa chinesa, que é quem está viabilizando o fornecimento de gás liquefeito de petróleo para poder funcionar a termoelétrica GNA1 e para poder funcionar também a segunda termoelétrica em construção, a GNA2. Eles não compram esse gás aqui. Esse gás vem do exterior, vem da China, vem da Austrália, vem de outro lugar, mas não vem daqui. Quer dizer, todas as relações deles continuam sendo umas relações de afastamento. Essa é a crítica que se faz. Enquanto isso, a administração pública local e regional faz todo um trabalho de, mesmo tentar aproximação, mas uma aproximação patrimonialista, como muito bem disse Monnier. E um patrimonialismo que passa por cima de tudo. Agora, muito recentemente, ofereceram uma estrada exclusiva para o porto, a RJ 244, que atravessava localidades de moradores que estão lá morando, né, com suas famílias há 200 anos, ou seja, gerações morando no mesmo local, que deixaria de existir porque a estrada precisaria passar exatamente no local que está as pequenas localidades. Então, essa relação é estabelecida dessa forma. Tem o lado bom, o desenvolvimento no que diz respeito ao emprego, tem o lado bom no que diz respeito a trazer maiores arrecadações, mas, ao mesmo tempo, só quer implantar negócios se tiver uma diminuição nos impostos. Agora mesmo, o município de São João da Barra passa por uma enorme pressão para diminuir os impostos de IPTU ou facilitar o IPTU de uma área de 10 mil metros quadrados para a instalação de usinas fotovoltaicas. São 10 mil metros quadrados que hoje paga imposto territorial, que é de valor muito pequeno. E eles querem, para transformar em usina fotovoltaica, tem que pagar IPTU, que é de um valor muito mais alto. Então, a tentativa toda que eles fazem, isso partindo da iniciativa do Porto, é reduzir o imposto, é o que interessa. Não interessa mais nada além disso. E quando se tenta falar com algum deles, com os próprios agentes públicos locais, tenta falar com... É difícil demais, é uma relação distante demais. Isso é muito perceptível para nós que estamos aqui do lado. Enfim, não vejo essa tentativa de aproximação, eu não vejo com muito bons olhos, não vejo isso muito fácil, né? Temos que arrumar mecanismo para isso. E o Monnier fez um manual sobre o Porto do Açu, de como quebrar essa hegemonia, como quebrar essa forma de lidar da população local, dos agentes públicos local, da imprensa local, lidar com eles de uma forma que possa quebrar essa barreira. Mas é difícil convencer as pessoas a fazer isso. Mas tem um artigo do Monnier muito bom sobre como fazer isso. Não é o artigo do livro, né? É outro, né? É outro artigo. Eu quero, professor. Monnier, se o Monnier não te passar, eu posso te passar. Obrigada. Obrigada pelas falas de vocês dois, muito obrigada pela reflexão, né? Eu acho que nada como a gente morando no lugar, né, professor, estudando em loco, para a gente perceber a fala, a vivência, a experiência, o olhar de quem está ali. Muito obrigada pelo seu feedback. Professora Renata, eu te devolvo a fala. Tá bom. Não, eu queria só fazer na verdade, mais uma pergunta, né, para o professor Evilmar, porque pela fala dele deu para perceber, né, que o Porto de Açu se tornou o que a gente chama na economia de enclave, né? Na verdade, não tem nenhum efeito aí de interação com o território. E eu me lembro que eu fiz um estudo sobre o Porto de Açu, lá atrás, há muitos anos atrás,
encomendado pelo governo do Estado, antes do pré-sal a tecnologia do pré-sal ser descoberta, o governo estava preocupado com as perspectivas do norte fluminense, depois que o petróleo que estava sendo extraído sem a tecnologia do pré-sal findasse, né? Então, pensar a perspectiva de desenvolvimento pós-royalties. Naquela época, o Porto do Açu estava começando a ser construído, e nós fizemos uma proposta fazendo um olhar mais, não tanto de local municipal, mas um olhar da região norte fluminense, que na época estava com uma produção de frutas, né? Começando a se desenvolver em Quissamã, né? Inclusive com exportação, estavam pensando em fazer exportação de frutas, né? E se falava do polo de fruticultura irrigada e tal. Eu sei que isso não foi adiante, mas a minha pergunta se existe alguma possibilidade do porto atual poder escoar produtos da agricultura, caso haja algum projeto de revitalização da agricultura no norte fluminense? Essa é a minha pergunta. Olha, eu estive lá visitando o Porto, né, várias vezes, e uma das vezes eu fiquei bastante à vontade lá andando, né, a pé pelas empresas e vi que eles fazem um incentivo para a agricultura familiar, fazer pequenas feiras cada dia em uma das empresas do Porto. Então, vai aquelas feirinhas, né, de feira da roça, como é muito comum a gente chamar aqui na nossa região, onde vai vender lá batata doce, aipim, bananas, e os produtos da agricultura familiar local. E faz um circuito, né, diário, né, para cada empresa lá do Porto. Mas a região não tem uma perspectiva de uma agricultura, da agricultura voltar a ser forte a ponto de exportar pelo Porto. E nem vejo o objetivo do Porto num negócio desse tipo. Uhum. Mas eles têm um projeto grande de tentar viabilizar um trajeto para exportação de grãos. E esse projeto está ativo, então a tentativa é grande e pode ser viabilizado no médio e longo prazo. A saída de grãos está meio estrangulada em esportes, né? O Maníaco sabe disso, ele já falou muito bem, está estrangulado Porto de Santo, Porto Paranaguá, e o Porto do Açu tem essa possibilidade. Se conseguir, né, agora tem uma expectativa de construção de um pedaço de ferrovia que possibilitaria o trajeto de ferrovias até o porto. Há uma dificuldade na infraestrutura de mobilidade até o local, né? A estrada que está completamente congestionada. Então, falta um pouco de infraestrutura para isso também. Mas nós temos também aqui na cidade, na nossa região, uma forte produção de pesqueiros artesanais, e barcos de pequeno porte, 12 metros, 14 metros, que pescam no mar. E ali, perto do porto, está o Cabo de São Tomé, que é um cabo submerso, é um cabo, né, de areia submerso, cerca de 2 metros de profundidade, que em épocas de temporal e de mar alto, né, mar bravio, as embarcações têm dificuldade de passar, né, tem que dar uma volta imensa, e eles não deixam os pescadores encostarem no porto. E deveriam, né, porque Farol de São Tomé, Gargaú, São Francisco, Guaxindiba, tem várias embarcações, tem mais de 1.000 barcos no mar. E esses barcos eles ficam prejudicados a sua navegação ali naquela área, até porque, né, existe a navegação de médio e grande porte do porto, mas o porto não facilita para o pescador artesanal ter um pequeno espaço onde poderia se abrigar ou até mesmo fazer reparos numa pequena escala.
Isso é reclamação também geral, né, dos pescadores da região, o que acaba também sendo um gerador de conflitos, né? Não sei se respondi a sua pergunta, mas... Não, respondeu, sim, com certeza. E ainda agora com há uma expectativa de colocar 166 eólicas offshore, 166 aerogeradores, né, de grande porte offshore, que vai prejudicar mais ainda a navegação, a pescaria, né, dos pescadores artesanais da região. E eles não buscam uma relação que amenize isso. Não buscam. Tá ótimo. Bom, professora Flávia, mais alguma coisa? Colocação? Não. Então, Tá. achei um excelente debate. Ok. Então, eu queria finalizar, né? No início eu comecei um pouco rápido, que eu estava aflita com os problemas técnicos que a gente teve. Então, para quem está nos assistindo, né, vai assistir essa gravação que nós vamos colocar no canal YouTube, né? Finalizar dizendo que o propósito da Rede ProRio é justamente esse, é fazer um diálogo, né, entre acadêmicos e representantes da sociedade civil organizada e gestores públicos, né? Então, queria agradecer muito a professora Flávia, que, além de ter criado esse laboratório, né, de cidade-porto na Federal do Espírito Santo, então, é uma pessoa da academia e agora está trabalhando na Secretaria de Portos, então também está na gestão pública, né, está vivendo essas experiências, né? Fez perguntas extremamente pertinentes, né? Agradecer ao professor Carlos Brandão pela apresentação e homenagem, merecidíssima homenagem à professora Rosélia Piquet, né? Lamento que ela não conseguiu também ter condições técnicas de participar como ela merecia, e ao professor Frederic Monnier, ao professor Evilmar, né, pelas excelentes apresentações. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que os nossos ouvintes, né, e quem for visualizar depois o vídeo também vai se beneficiar muito do que foi exposto aqui. Então, gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez a todos e a todas pela participação. Queria, então, também finalizar agradecendo a Vivian Vieira, né, que nos dá o suporte técnico aqui para a reunião. Tá bom? Então, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.